Mas me fala uma coisa, sobre a obra do Nicolau de Cusa, fala um pouco sobre a obra dele como um todo, o que você viu, o que você não viu, sobre os sermões dele, as pregações. Fala um pouquinho. A relação dele, então, com o Papa, ele era como se fosse um vice-papa, e então ele estava no topo da organização eclesiástica e não vamos falar sobre isso não, porque vai ser um papo futuro, porque você está pesquisando no doutorado. E ele foi sujeito, foi submetido a um processo de Santa Inquisição, não obstante estar no topo da organização. Na outra entrevista, mais para frente, quando der aí, quando avançar mais a sua pesquisa de doutorado, nós vamos conversar sobre isso. Eu queria que você falasse agora sobre a obra dele. Tá, não, Deodota, ele não foi submetido ao processo, ele foi acusado por professores aristotélicos da universidade, né, de Heidelberg, por um professor. Esse é o meu objeto do doutorado agora, que eu decidi estudar um pouco melhor, né. Ele só foi Essa acusado, não chegou a ser submetido, então? não chegou. Ele foi, assim, teve uma certa repercussão, porque naquela época era assim, as obras eram geralmente endereçadas a monastério, né? Nicolau escrevia as obras dele e endereçava a um monastério, a outro. As obras não tinham um grande impacto, né? A obra de Nicolau de Cusa é uma dessas, que agora que ela está sendo revista, né? William, é correto falar que os místicos que deixaram suas obras, né, neoplatônicos da Idade Média, ficaram no porão da história eclesiástica justamente em função do fato de que a teologia dominante era aristotélica e os baniu da história durante muitos séculos. É correto afirmar isso? É Durante o opinião. século, Não, fica tranquilo que eu quero só a sua opinião, entendeu? Nada a acadêmico. gente, Nada acadêmico. a gente fica super relutante em dar uma opinião tão grave assim, né? Mas Eu fui instigante. Mas é legal. Então, é um bate-papo aqui com um amigo. É, fora mesmo de um aprofundamento acadêmico, né? De uma pesquisa estruturada. Mas, de certa forma, você sabe por que eu estou falando isso? Eu vejo um distanciamento muito grande dos dedutivistas e indutivistas em relação ao neoplatonismo. Isso acontece, não acontece? então é uma a gente é muito associado ao neoplatonismo a essa questão mística, né? De não falar, de a gente não poder fazer discurso, né? E eles entendem a filosofia como, né, a possibilidade de se discursar racionalmente, né, de se chegar a conclusões racionais sobre o O que é mundo, né. o que é um equívoco, porque há uma discussão racional para se chegar ao que é colocado como contato místico com o absoluto. E isso é de forma estruturada, não é verdade? Não é assim que acontece? Exatamente. Isso é um dos grandes trabalhos do professor Pedro Calixto, que agora está sendo meu orientador. Ele vem tentando demonstrar, né, que é uma mística, é uma mística, ok, né? Uma mística especulativa, né? Você fornece argumentos racionais para, né? Isso o Nicolau trabalha muito, né? Ele não abandona o discurso filosófico, né? O discurso filosófico ele vai tocar a hora que ele toca o mistério último, né? Que é Deus, né? Ele é um filósofo cristão, então a filosofia para aí, né? Uhum. Então a gente, né, tem que ver todo um contexto, né? Agora, o acusador de Nicolau, um dos argumentos dele é isso. E aí? E se a racionalidade não diz nada sobre Deus, como que a gente vai se defender, por exemplo, né, se defender contra os infiéis, é a frase que ele usa, né? O que
como que fica lá São Tomás de Aquino? E aí? Como que a gente pode defender a nossa posição e falar que ela está certa em relação aos outros, né? E aí Nicolau fala, não, a nossa posição é uma conjectura, a nossa posição é apenas um dos discursos possíveis. E aí ele se torna um luminar da tolerância religiosa, né? Um dos pioneiros ali, que vai influenciar grande parte da tradição da, da, da tolerância religiosa que vem ali no iluminismo. E que ele torna o próprio discurso cristão católico como uma espécie de conjectura, assim como todas as outras religiões. Ok. E a obra dele como um todo? O que você gostaria de falar sobre a obra como um todo? Então, a gente tem essa obra política do começo da carreira, né, dele, que ele está ligado à teoria conciliarista. Depois a gente tem essa obra mais metafísica, mística, Douta e Ignorância, A Visão de Deus, que é uma obra fantástica. E aí já é como se fosse um discurso poético, um diálogo, né, inspirado, né, naquela forma anselmiana, né, um diálogo com Deus. E depois a gente tem escritos matemáticos, né, que ele pesquisou muito o problema da quadratura do círculo. Ele gostava muito desses problemas matemáticos, que envolviam infinidade, né? Ele usa a matemática para algumas especulações metafísicas dele. Ele era pitagórico? Ele tem uma grande influência pitagórica, neopitagórica, né? A gente, sim, não é uma área que eu aprofundei, mas tem esse... Não, é um problema aqui, em geral, grego, né? Que a gente vê, o problema da infinidade ali. Inclusive, ele será um grande inspirador do Cantor, né? Cantor vai citar ele, vai falar, nossa, Nicolau é o que teve de matemática, né, no século XV mais importante foi o Nicolau de Cusa que produziu num artigo que Cantor escreve. Temos pesquisadores que já estudam bastante essa parte, mas não é uma especialidade minha. E aí, ele tem obras assim, ele é um típico renascentista, ele busca... Ele tem essa obra de tolerância religiosa, né? É um grande humanista, ele participa ali da recuperação, ele faz a primeira tradução do Parmênides de Platão, antes de Fitino, ele recupera essa tradução que vem, né, da interpretação do Parmênides, ele foi um grande, importante nessa parte, né, de retomar o neoplatonismo ali, né, e vai desembocar em Fitino ali na escola de Florença, que vai ter uma importância enorme no Renascimento, né? E aí... William, é interessante, né? Ele bateu às portas do Renascimento, né? Pela época que ele viveu ali, participou da transição para o Renascimento. Me fala uma coisa, você sentiu então entre a primeira fase dele e a segunda uma migração no pensamento dele, saindo do aristotelismo, indo para o neoplatonismo? Fica claro isso ou meio que se mistura ali quando você está pesquisando? Interessante do Nicolau, a gente quer classificar muitos autores, né? Assim, geralmente a gente fala, não, Nicolau é um pensador mais platônico, né? Só que ele também tem pontos que ele discorda de Platão, ele tem pontos que concorda de Aristóteles, discorda de Aristóteles, né? Vamos dizer, ele incorpora o discurso racional é um passo importante para ele. Não é que ele abandona, a gente, né, vê essa crítica mítica, né, sobre esse viés, né? A gente está abandonando o discurso, não, a gente incorpora o discurso racional. E aí ele incorpora a teologia positiva, incorpora a teologia negativa. Ele é um grande ecumênico também.